Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Está de volta ao Soundbite para mais uma semana com a Helena Pereira. Viva, Helena! Olá, viva! Hoje estamos de olho nas explicações que a esquerda quer sobre a utilização da base das Lajes por aviões militares americanos. O Partido Livre defende que se justifica uma audição ao Governo sobre este assunto. E o Governo deu conhecimento ao Presidente da República. Recebemos esta notificação num quadro que parece normal de utilização da base das Lajes. Foi isso, é isso que eu sei, não sei mais do que isso. Mas não havia conhecimento de que houvesse um ataque em curso, evidentemente. Claro, pois isso foi anterior, uns dias àquilo que aconteceu. É evidente que não só não tinha conhecimento, como não havia nada na notificação que apontasse para isso. Helena, a esquerda pede explicações ao Governo por causa desta utilização da base das Lajes por aviões militares norte-americanos, algo que faz parte dos acordos bilaterais entre os dois países, que são normais, também no quadro da NATO. O que te pergunto é se isto há aqui razões e motivos para explicações, ou isto é simplesmente mais um dia na base das Lajes? Olha, acho que as duas coisas, respondendo a pergunta, acho as duas coisas. Acho normal, por um lado, as perguntas dos partidos de esquerda, e é normal a explicação de Luís Montenegro hoje no São João a dizer que o que aconteceu também é normal. E passo a explicar. Nós começámos esta história da esquerda criticar o governo, começou já há vários dias, desde aquele dia em que se percebeu que havia 12 aviões reabastecedores estacionados nas Lajes, e antes de saber que os Estados Unidos atacavam o Irão. Isto começa antes, com o PCP, o Livre, o Bloco de Esquerda e, o mais significativo, o PS, porque se bem te recordas, o Francisco César, que é deputado e dos Açores, é que protagonizou essa primeira crítica, pedindo explicações sobre como é que isto era possível, porque eles sabem que lá estavam os aviões, de Portugal foi informado ou não, e durante o fim de semana, entretanto, soube-se do ataque ao Irão e percebeu-se que, de algum modo, estes aviões podiam ter estado ligados a essa operação. E os partidos de esquerda, como é natural, questionaram o governo sobre isso, e houve aqui uma mudança muito subtil da parte da posição do PS, porque no domingo, quando demos a notícia no público de que os partidos continuavam a pedir explicações, o PS estava calado e não disse nada. E nós ligámos a Francisco César durante a tarde, logo ao início da tarde, para saber se também tinha as mesmas críticas, se mantinha, porque nessa altura já se sabia, foi depois do ataque, não é? O Irão. E a posição do PS foi de que, entretanto, o PS estava satisfeito com as explicações que tinham sido dadas. Ora, as explicações públicas só foram dadas ontem, já era quase 10 da noite, quando surgiu o comunicado do Ministério da Defesa. O que isto significa que terá havido uma conversa entre o PS e o Governo, e o PS percebeu que o que o Governo fez é aquilo que realmente sempre os governos fazem, e que o PS também fez quando esteve no Governo, e, portanto, de algum modo o PS meteu a viola no saco, porque não fazia sentido o PS, partido de governo, ter uma interpretação diferente e ficar ao lado dos partidos de esquerda a dizer que não queriam compactuar com as políticas imperialistas dos Estados Unidos. E agora volta ao normal. A esquerda nunca aceita, e é normal que questione o mecanismo, mas há uma coisa que depois o comunicado explicava bem, o comunicado ontem à noite do Ministério da Defesa, que é as bases das Lajes regem-se por um acordo com os Estados Unidos, um acordo de cooperação e defesa. Ao abrigo desse acordo, é verdade que os Estados Unidos pedem uma autorização que tem nome de autorização, mas não tem quase nada de autorização, porque por haver esse acordo e por ser um parceiro membro da NATO, basicamente a autorização é o governo dos Estados Unidos comunicar, e essa comunicação muitas vezes é feita em cima da hora, e eu não me recordo de alguma vez ter sido negada. Porquê? Porque os Estados Unidos também não têm que explicar exatamente o que é que aqueles aviões vão fazer. Há aqui uma parte
por E isso é que é negar essa interessante. autorização criaria um incidente diplomático nos Estados Unidos. Criaria, porque era preciso, imagina que eram aviões que continham armas para vender a Israel, que é um assunto em que Portugal já disse que pede explicações e não quer, como houve aquela suspeita de haver um barco que ia atracar com armas para o Irão, que depois não se verificou, mas se tivesse verificado era ser um problema. Aí sim, por exemplo, podia haver outra atitude da parte do governo português. Agora, aqueles aviões são os aviões normais que estacionam nas lajes, porque as lajes é uma espécie, para simplificar, de posto de gasolina no meio do Atlântico para os Estados Unidos, que ultimamente, já desde 2014, que foi desgraduada a base do norte-americana que ali existe, juntamente com a nossa portuguesa, e, portanto, já estava a ser pouco utilizado, e o facto de haver estes 12 aviões realmente é uma coisa que há muitos anos não acontecia, tantos aviões ao mesmo tempo, e, portanto, isso indicava que alguma coisa de anormal se estava a passar. Agora, mas o comunicado do Ministério da Defesa explica isto tudo e depois acrescenta que aqueles aviões não são aviões de combate, tentando com isso explicar que de modo nenhum Portugal estava a compactuar com o ataque dos Estados Unidos, que realmente foi feito à revelia do direito internacional, isso é verdade. E, portanto, compreende-se a crítica. Agora, do ponto de vista militar, quer dizer que não é um avião de combate, uma operação envolve uma série de meios aéreos, e estes aviões são aviões de retaguarda, não é? E, portanto, não foi o B-2 que foi lançar a bomba. No fundo é o que o Ministério da Defesa quer dizer. Atenção, são aviões reabastecedores, não foi o B-2, e, portanto, está tudo bem. É muito complicado a partir do momento que existe um acordo como Portugal tem com os Estados Unidos, e quando as regras são assim, porque são difusas, não é? Que é para serem rápidas e para dar resposta rápida, e assenta numa base de confiança entre parceiros NATO, estás a perceber? E, portanto, acho que faz todo o sentido a esquerda questionar, tal como faz todo o sentido a explicação que o Governo dá, e com certeza o Governo irá à Assembleia da República falar sobre isto, tal como Montenegro disse, e tal como o Presidente também já vai falar, isto é o normal, ou seja, isto é o normal que sempre foi feito, com todos os governos no passado, e, portanto, eu acho que não vamos sair daqui, porque vai ser esta argumentação de um lado e do outro, parece. Helena Pereira, está feito por hoje. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.